Quarta-feira, dia 9 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Começamos hoje com uma boa notícia, né? Muito boa notícia. Vamos falar de tudo um pouco, o que acontece aqui no Brasil, o que acontece nos Estados Unidos, porque assunto é que não falta, né? Mas o importante é dizer que hoje a Justiça da Flórida, lá nos Estados Unidos, autorizou Felipe Martins, né, a continuar com aquele processo por fraude em registro de entrada no país. A defesa de Felipe Martins informou hoje que a Justiça americana autorizou o prosseguimento daquela ação do brasileiro contra o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e da Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Ele não está processando aquele ministro, está processando os órgãos americanos, porque a fraude ocorreu lá nos Estados Unidos. O objetivo é chegar aos responsáveis por fraudarem aquele registro de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos em dezembro de 2022 e que foi usado por aquele ministro para colocá-lo por 6 meses atrás das grades. Segundo a assessoria de Felipe Martins, a audiência realizada no dia de hoje, lá nos Estados Unidos, foi conduzida pelo juiz federal Gregory Presnell, da Corte Distrital Central da Flórida, né? Na ocasião, o magistrado fixou um prazo para a apresentação do que eles chamam de dispositive motion, que é petições processuais, por meio das quais as partes, Felipe Martins, Departamento de Segurança Interna e Agência de Proteção de Fronteiras americana, requerer um encerramento antecipado da ação, com base nos fatos e provas apresentadas hoje, sem necessidade de julgamento completo e visando uma conclusão mais célere do processo, diz o informe da defesa de Felipe Martins. Ou seja, o juiz determinou que as partes aceitem encerrar esse processo antecipadamente para não esticar, ter custos processuais, gastos para o trabalho todo que é feito, né, dentro da justiça americana e com isto dar celeridade. Se for aceito pelas partes, esses pedidos já permitirão que o caso seja resolvido por decisão sumária, que o juiz já determine a decisão qual é. Caso o juiz entenda, evidentemente, que não há, já entendeu, né, que não há controvérsia relevante sobre os fatos essenciais demonstrados. Se ele aceitou que o Felipe Martins continue com o processo, é porque ele aceitou os fatos apresentados pelo brasileiro, né, aceitou as provas. A defesa do ex-assessor de Jair Messias Bolsonaro afirma ainda que o juiz autorizou a abertura da fase Discovery, que permite a produção de provas, coletas de documentos relevantes e troca de informações entre as partes. Ok. O que significa isso, meus amigos? Significa dizer o seguinte: que tem muita gente correndo para as farmácias para comprar fraldas. Alguns procurando por fraldas geriátricas, inclusive. Por quê? A partir do momento que um juiz federal na Corte da Flórida, nos Estados Unidos, autoriza o brasileiro Felipe Martins a continuar com o processo por fraude contra órgãos americanos, é porque, obviamente, tudo que foi apresentado por sua defesa ao juiz é convincente, é indiscutível, ou seja, é prova cabal de que houve fraude lá dentro. E aí, o que vai acontecer? Analisando todas as provas de forma sumária, se as partes aceitarem, o juiz já vai dizer quem é o culpado.
Isso significa dizer também o seguinte, que a fraude, como foi feita lá dentro, funcionários desses órgãos americanos foram cúmplices do ato. E, obviamente, ficarão em duas situações. Como trata-se de um crime federal, que é fraude em processo de entrada na imigração, a cadeia é forte, a cadeia é dura. Crime federal nos Estados Unidos não é 2, 3 anos de cadeia, não. É pena pesada. Então, os envolvidos terão que gargalhar, abrir a língua, abrir a boca e vomitar verdades. Vão ter que dizer por que fizeram isto, qual a finalidade do que fizeram e quem mandou fazer. Simples assim. Isto pode amenizar a pena que essas pessoas receberão, porque o emprego já foi para o espaço. O emprego certamente já foram ou serão afastados, só falta decidir se vão pegar cana e quanto tempo será de prisão, porque crime federal não passa em branco nos Estados Unidos. E, obviamente, tem dedo de brasileiro nessa história, porque a troco de que funcionários de órgãos americanos iriam fraudar um documento de um brasileiro para entrar nos Estados Unidos. A troco de que fariam isso? Justamente porque existe envolvimento com pessoas aqui no Brasil. Não vou dizer quem, vocês já sabem, vocês imaginam. A gente não pode fazer uma afirmação assim, né? Mas vocês já sabem. E claro que isso trará consequências. Por outro lado, mostrando tremenda arrogância, prepotência, ontem, aquele ministro então deu uma entrevista lá para a revista The New Yorker. Não tem nada a ver com o jornal New York Post, né? Ou New York Times. E nessa entrevista ele disse o seguinte, que antecipou sua pena contra Jair Bolsonaro, dizendo que as provas, o que já tem em mãos, é inevitável o julgamento de culpabilidade de Jair Bolsonaro. E disse também não estar preocupado com essas ações que correm nos Estados Unidos envolvendo seu nome, porque a menos que um porta-aviões atraque no Lago Paranoá, lá de Brasília, ele não terá nenhum tipo de preocupação. É o tipo do deboche, né? Costuma-se dizer que, né, quem muito fala, paga igualmente com a mesma força, com a mesma prepotência. Então vamos aguardar e ver o que vem pela frente. De qualquer maneira, foi uma vitória para Felipe Martins e para todos nós que torcemos para que o resultado disso nos favoreça de alguma forma, né? Agora, voltando ao assunto que está estremecendo o mundo, o planeta, né? Eu gostaria de dizer que somente quem pode criticar, se for o caso, o presidente Donald Trump, por estar impondo essas tarifas comerciais pesadas, é o próprio povo americano, né? Que a princípio pagará um pouco mais caro pelos produtos importados da China ou de outros países, né? Que também sofreram aí tarifas, né, mais altas de Donald Trump. Se o restante do mundo está descontente com as taxas, e principalmente a China, que vendam para outros países e esqueçam os Estados Unidos se puderem. Simples assim. Não está gostando? Não está contente? Né? A porta da rua é serventia da casa. Vá procurar outro lugar para vender seus produtos. Se ficou caro exportar para os Yankees, né? Então que exportem para os outros países. Ou não exportem simplesmente isso. Ora, fato é que Donald Trump vai destruir uma das maiores farsas do mundo moderno, que é também o imposto de renda dentro dos Estados Unidos. A verdade que eles escondem e que não precisamos de imposto de renda para financiar um país. É o que diz Donald Trump. O imposto de renda é uma farsa, usada como justificativa para manter o país em pé.
Tanto é que até o início da década de 40 do século passado, não havia imposto de renda nos Estados Unidos, porque as tarifas são mais do que suficientes. O imposto de renda serve apenas para uma coisa: manter a população pobre e dependente do governo. Enquanto isso, os bilionários do sistema escapam, né? E o trabalhador é que carrega o fardo de pagar imposto. O rico sempre tem onde descarregar despesas. Fato é que depois que Donald Trump resolveu quebrar o atual sistema globalista com as imposições tarifárias, 72 países já estão procurando diálogo, querem sentar e negociar com os Estados Unidos um livre comércio ou quase livre comércio, propondo tarifas mais iguais, mais justas e mais leves, quando não for tarifa zero, dependendo o que cada país tem a oferecer. Enquanto isso, a dona China continua com sua postura de querer lutar até o fim. Mas lutar com o quê? Suas opções, as opções da China são limitadas. E o orgulho é que está empurrando a China para uma posição da qual dificilmente conseguirá sair. A menos que Donald Trump esteja cometendo um tremendo erro, coisa que eu não acredito, porque burro ele não é, muito pelo contrário, né? A China vai quebrar a cara. Mas o atual período de ansiedade em se equilibrar economicamente é, na realidade, apenas um sintoma do fato de que a China precisa fazer uma transição de uma estratégia que foi usada durante décadas, né, de crescimento baseado nas exportações mundial, através de trabalho escravo de seu povo, e que, como eu disse, perdurou aí por pelo menos umas 3 décadas, né? Eles precisam mudar esse sistema para uma estratégia impulsionada pelo consumo interno. Fazer o país crescer devido ao consumo interno, que não progride na velocidade que o governo chinês gostaria, porque com o passar dessas décadas o governo não se deu conta de que o povo estava ficando pobre, estava empobrecendo, e por isso o consumo foi ficando cada vez mais longe do que deveria ser. O povo chinês não tem dinheiro para consumir como o povo americano tem, por exemplo. Os chineses estão convictos de que, decorridas mais de 3 décadas, como eu disse, décadas de crescimento orientado pelas exportações, os líderes chineses sabem o que fazer agora para enfrentar esta guerra comercial, que começou agora, né? E que, se não resolvida, pode levar ao desmoronamento da sua economia. Fato é que quando o relógio bater à meia-noite de hoje, a batalha começa. A China será atingida por uma tarifa de 3 dígitos. Era 104%, e o Donald Trump anunciou hoje que agora é 125%, porque a China anunciou ontem que iria tarifar os Estados Unidos em 84%. É uma bola de neve. Você aumenta suas tarifas contra mim, aumenta a minha contra vocês. Tanto é que Donald Trump escreveu hoje em sua rede social o seguinte: com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou por meio deste aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125% com efeito imediato. Em algum momento, esperançosamente, em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de exploração dos Estados Unidos e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis. Por outro lado, e com base no fato de que mais de 75 países, 72 exatamente, convocaram representantes dos Estados Unidos, incluindo o Departamento de Comércio e o Tesouro americano, para negociar uma solução para esses assuntos relativos a comércio, barreiras comerciais, tarifas, manipulação cambial, tarifas não monetárias, né?
e que esses países não retaliaram de forma alguma os Estados Unidos, por minha forte sugestão, autorizei uma pausa de 90 dias e uma tarifa recíproca substancialmente reduzida durante esse período de 10% apenas, com efeito imediato para esses países que querem negociar. Menos a China. A China é 125% a partir da meia-noite de hoje. Enquanto isto, o Banco Central Chinês pediu que os credores reduzissem a compra de dólares. Com isso, os grandes bancos estatais do país foram vistos vendendo dólares e comprando yuans agressivamente para desacelerar o ritmo de queda da moeda chinesa e automaticamente a valorização do dólar. Quem deu essa informação foi a agência Reuters de notícias. Então, meus amigos, a batata está assando para muita gente em muitos lugares. As coisas vão se complicar muito antes de melhorar, porque dentro dos Estados Unidos o povo americano inicialmente também terá que arcar com aumento de custos de produtos importados. Estão dizendo que o telefone Apple, por exemplo, poderá triplicar de preço. Hoje ainda se compra um telefone iPhone 16 por menos de $700, mas esse produto deverá atingir um valor de até 1.600, supostamente, caso a China não sente para conversar. Então o americano vai sentir no início, só que automaticamente todas as empresas americanas que estão produzindo fora vão trazer fábricas para dentro dos Estados Unidos, o que vai provocar duas situações benéficas. Primeiro, tarifa zero para a fabricação dos produtos. Vão fabricar, não vão pagar impostos. Os produtos vão ficar muito baratos. Segundo, que vai propor aumento de mão de obra americana. Vai trazer empregos dentro dos Estados Unidos. Isso ajuda a fazer a máquina econômica girar como nunca. Por isso eu digo que Donald Trump não nasceu ontem e de burro não tem nada. Isso foi muito bem estudado, muito bem pensado antes de tomar essas decisões, por isso não merece nem de perto o rótulo de fanfarrão, como um certo inquilino de um certo palácio disse, né? E quem é ele nessa fila quilométrica de pão? É um Zé Ninguém, essa que é a verdade. Então, meus amigos, estas são as notícias que eu tinha para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, desejo que sim. Deixem os likes no vídeo, se inscreva no canal se você está assistindo, mas não está inscrito. Chamem seus amigos para me acompanhar. Ajude o canal se você puder. Torne-se membro se você puder. E ajude o Terra Brasilis caminhar rumo a uma vitória e que essa vitória não esteja tão longe assim, ok? Por hora, eu desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fique bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.